cura. Nós cremos dessa forma. E nós atuamos nesse nível de louvor e de adoração, crendo que já aconteceu. Amém? Pai, obrigado por esse encontro de santos. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a sua palavra ela é fiel, Pai, e digna de toda aceitação e adoração. Senhor, nós concordamos com a oração da nossa irmã Vanessa, da nossa irmã Isa. E nós só queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, entre nós, no meio de nós, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Eu entendo algo, nós entendemos como igreja. Nós temos vivido bons tempos na nossa vida. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso lar. E nós entendemos isso. O Senhor tem feito grandes coisas na igreja. Nós entendemos isso. Então, Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento único, singular, nosso, diante de Ti. Pai, diz coisas nos nossos corações, revela coisas, fala coisas. Espírito Santo, você é um maestro nessa noite. Você é o dono. Revela coisas, fala coisas. Muitas vezes nem sabemos, mas você revela. Então, muito obrigado no poderoso nome de Jesus. Vamos nos assentar. E minha gratidão aqui ao Ministério de Louvor. Aleluia. Vamos, olha para o seu irmão do lado e diz para ele, que bom que você veio. Aleluia. E já que você veio, se prepare, né, para receber algo da parte de Deus. Amém? Vamos só rememorando. Quem não veio na quinta-feira, aí teve um momento aqui muito agradável para nós com a irmã Vanessa. Ela ministrou sobre os... Eu tenho até esse livro aqui para indicar para vocês. Esse livro aqui é O Homem em Três Dimensões. Ela falou aqui, né, sobre as três dimensões. Posso perguntar para a igreja? Quais são? Amém, irmãos? Espírito, alma e corpo. Ou corpo, alma e espírito. Alma. Então foi uma ministração assim para nós, foi poderosa, glória a Deus, que nós... Irmãos, todas as vezes que nós saímos de casa para vir na igreja, como a Isa orou hoje, não é só para vir para a igreja. É para levar algo de bom. Ela ministrou nessa quinta-feira sobre espírito, alma e corpo. Amém? Então esse livro aqui ele é bem fininho. Fácil de decorar. Então, O Homem em Três Dimensões. Depois vocês adquirem para... Esse aqui é meu particular. E eu acredito que tem 2 volumes, né? Eu só tenho um, acho que eu emprestei o número 2, não sei onde é que ele foi parar, mas glória a Deus por isso. Tem alguém recebendo algo da parte de Deus, amém? Então, quando você emprestar um livro que não devolver, glória a Deus, né, irmãos? Tem alguém recebendo algo da parte de Deus para a nossa vida, amém? Então foi muito bem explanado aí sobre espírito, alma e corpo. E nessa noite, eu até falei para a irmã Vanessa, falei para Isa, que eu até ia ministrar sobre isso. Mas a vontade de Deus é soberana. A gente vem para ouvir e glória a Deus por isso. Mas estou indicando aqui o livro. Quero aprender mais, só ler o livro. Amém? Isso é a direção do nosso Deus, do nosso Pai. Eu ia fazer uma dinâmica aqui que eu ia trazer, mas não trouxe, enfim. Mas não era essa a dinâmica que eu queria. A minha pergunta é, eu pergunto isso aqui para minha esposa. Para que serve o cimento e areia? Cimento e areia. Cimento e areia? É. Na verdade não serve para nada, né? Se você misturar cimento e areia, vai ficar o cimento e areia misturado. Amém?
Mas se você colocar água, aleluia, aí você ergue prédio. Amém, irmãos? Nós temos um corpo, nosso corpo mortal. Temos uma alma, só que o Espírito de Deus que habita em nós, a palavra ela diz que já habita em nós o Espírito de Deus. Ele é o nosso influência, ele que nos convence, ele que nos direciona. As dúvidas, às vezes a gente lê a palavra e não estou entendendo nada. Mas se você tiver o seu tempo de consagração diante do Senhor e fizer perguntas sérias para o Espírito Santo, agora entenda algo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é muito educado. Amém? Ele só entra onde é convidado. Então, se você convidar o doce Espírito para habitar no seu lar, eu acredito que a sua vida vai ser mais fácil. Amém? Alguém me perguntou aqui na quinta-feira, eu conversando com a pessoa, ele falou, por que que Deus nunca falou comigo, o Espírito Santo nunca falou comigo? Eu até fui abrupto nessa fala e falei para ele, você trata bem a sua esposa? Eu falei, não. Mas depois você se arrepende? E ele disse, arrependo. Deus falando com você. O Espírito Santo ministrando ao seu coração que você fez algo que não pertence à palavra de Deus. Amém. E o próprio poder de Deus não está envolvido nisso, a vontade de Deus não está envolvida nisso. E o Espírito Santo ministrando ao seu coração arrependimento. Você entendeu? E essa pessoa... Tipo assim, né? Nossa, demorei tanto para entender isso. Falei, você entendeu o seu momento de arrependimento? Deus falando com você. Eu fiz algo que não agradou, mas eu me arrependi. Deus falando com você. Deus falando conosco. Nós fazemos algo que não devíamos. Eu até, às vezes, até brinco, né? Se cada um de nós lêssemos a Bíblia como deveríamos ler, Deus, ele fala conosco o tempo inteiro. Confissões da fé, Deus falando conosco. A Bíblia, Deus falando conosco. Nós somos o quê? Feitura de Deus. É bíblico. Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos uma a nossa imagem e semelhança. A Bíblia falando conosco. Mas Deus nunca falou comigo, ou eu não tenho alguém lendo Bíblia, ou não tem esse princípio de arrependimento. Né? Se eu busco santificação, eu entendo bem o que o Espírito Santo me revela. Que às vezes nós oramos, nós queremos ser perdoados. Quem não quer ser perdoado? Todos nós queremos ser perdoados. Mas nós estamos no nível bíblico de liberar perdão. De liberar perdão. Posso até aproveitar hoje, né, para falar dos pais. Né, glória a Deus, tive um pai, meu pai, minha mãe, que tiveram lá uma união e saiu eu, né? Ou só você. Precisou dos dois. Nunca desconsiderei meu pai, nunca desconsiderei a minha mãe. Né? Eu sempre tratei eles com muito respeito. No passado nós tínhamos até aquela mania, né? Bença pai, bença mãe. Era uma reverência diante do Senhor para o seu pai e para a sua mãe. Hoje eu não tenho mais meu pai.
Alguém pergunta, tem saudade? Tenho. E sua mãe? Tenho. Eu tenho saudade, mas eu sei onde eles estão, porque eles entregaram a vida para Jesus. Mas eu sei onde eles estão. Mas quem te conforta nisso é o Espírito Santo, é Ele que me conforta. É Ele que me estabelece dessa forma. Eu sei que eles são. Mas ainda aqui, irmãos, na terra, é necessário que nós consideremos o nosso pai e a nossa mãe. Mas meu pai não é tão bonzinho, minha mãe não é tão favorável. A palavra de Deus ela nos deixa bem claro sobre isso. Honra pai e mãe. Você quer ser honrado? Você quer comer ou beber o melhor dessa terra? Você quer viver em paz, ter uma vida tranquila? Honra pai e mãe. Né? Nessa noite, se tem alguém aqui que não conversa com o pai e com a mãe, estou usando a mãe também, a gente fala de uma coisa tão simples, é simples assim, irmãos. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos gerados nova criatura. O nosso espírito ele foi recriado em Cristo. Nós somos nova criatura. Perdoar, para quem nasceu de novo, é fácil. Então, simples assim, para com essa bobagem. E perdoa sua mãe e seu pai. Só isso. Esquece o passado. Não, mas o passado, esquece. Esquece. Se não é necessário que cada um de nós aqui tenhamos uma agenda, e na agenda eu vou colocar uma data, ó, em 1º de janeiro de 2000, minha mãe falou mal de mim, eu anotei na minha agenda. Rasga a sua agenda e joga fora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A nossa agenda já está aqui, está tudo escrito. Deus é tão generoso que Ele já visitou o nosso amanhã. Já até sabe do nosso amanhã. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabia dessa noite. E sabe dessa noite. Sabe até quem viria essa noite. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele é dessa forma, ele é muito educado. A própria palavra de Deus, ela diz que Deus, o próprio Deus, aquele que te criou, que me criou, aquele que deu o único filho por amor de nós, para que ele fosse morto numa cruz, só por amor. Ei, ele deu o filho único, primogênito, primeiro, toma, por minha causa e por sua causa. Amém? Simplesmente deu. Só isso, só isso. É o que está escrito, né? É João 3,16. Mas o 17 também, ele é fantástico. Mas as pessoas falam muito de João 3,16, mas o 17, ele também faz parte da Bíblia. E ele diz o seguinte: Jesus, ele veio, não foi para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Amém? Então nós não estamos a esse nível de condenar, trazer condenação. Às vezes nós até falamos aqui, eu tenho uns pecados aí, pastor, que a Bíblia fala que nem Deus se lembra mais dos meus e dos seus pecados, do passado. O mar do esquecimento ele já foi lançado lá. Então ele não quer saber do seu passado, nem do meu passado. E às vezes nós falamos, nem nós queremos saber do seu passado. Nós queremos saber do seu futuro, que é glorioso. É um futuro direcionado pelo doce Espírito. Que você para naqueles momentos de oração e você entende que o Espírito Santo está falando com você. Você percebe algo. Você entende algo. Alguns são profetas e às vezes você consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Você olha
e tem o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro ou do que é falso. E às vezes a pessoa fala com você e você percebe no espírito. Está mentindo. Isso é percebível, irmãos. Quem tem uma vida com Deus é muito fácil. Mas nós não nascemos de novo para andar. No passado, irmãos, nós éramos guiados pelo pai da mentira, que é o próprio diabo. Ah, mas eu não. Era. Porque nós não tínhamos entregue a nossa vida para Jesus. Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, esse ponto ele foi encerrado. Até falamos isso, né? Prego batido e ponta virada. Acabou. Mas se eu quiser contar só uma mentirazinha, não é certo, irmãos. Entenda algo, Deus não está presente nesse momento. Nós constrangimos o Espírito Santo através de níveis de oração, de bondade. Nossa, Ele está ali intercedendo por nós. Agora entenda algo, o próprio Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele vai interceder por mim numa mentira? Não vai. Ele não vai. Não vai. Por que muitas pessoas só andam em vitória contínua? Eles entenderam o que a palavra diz. E eles andam em vitória contínua. Por quê? Porque estão obedecendo o que a palavra diz. Simples assim. Eles estão atentos à voz do Espírito. Amém. E estão obedecendo. Porque eu posso ouvir a voz do Espírito e eu não obedeço, e daí? Ninguém está sabendo. Mas eu posso falar essa inverdade? Ninguém está sabendo. Ninguém precisa saber. Só Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho até um exemplo maravilhoso da minha mãe. Que ela falava, se algum dia alguém te perguntar algo, ou te eu fizer uma proposta, isso é a proposta da minha mãe. Amém, irmãos? Falava, se você mentir, você vai viver. Porém, se você falar a verdade, você vai morrer. Sabe o que a minha mãe falava para nós como filhos e filhas? Morra. Mas fala a verdade. Era profundo, porque eu era adolescente. Mas nós fomos criados dessa forma. Não, se for para mentir, morra. Fala a verdade. E nós fomos criados dessa forma. Então, quando chega o meu novo nascimento, você se entranha aqui na palavra de Deus, aí você consegue entender. Ela nem conhecimento tinha sobre a palavra, mas era guiada pelo Espírito. Era. E ela falava coisas assim, maravilhosas, conselhos, né, fantásticos. E eu tenho saudade mesmo. Amém? Eu até brinco com a minha esposa. O maior privilégio da sua vida foi ter conhecido minha mãe. É, porque ela era assim, ensina ou não. Não tinha meio termo. Você foi criado dessa forma, sem mentira e com verdade, né? E ela batendo forte em cima. Mas glória a Deus por causa da palavra. Amém, irmãos? Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler o 16 e depois eu vou voltar para o verso 6. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 1. Desculpa, capítulo 2, no verso 16. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16. Que diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém,
Isso é uma afirmação que a palavra diz. Nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Ele fala da mente de Cristo Jesus, aquele que você entregou sua vida e nasceu de novo. Jesus, irmãos, não é o pai da mentira. Ele é o autor da fé. É o autor da verdade. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Mas o inimigo, ele anda ao nosso derredor. E ele vem com... Todo dia o pecado vem. E ele vem com as historinhas dele. Aí se você deixar o seu ouvido te dominar, e você ficar ouvindo a voz do inimigo, aí você vai mentir mesmo. Mas nós não estamos aqui para pecar, mas você vai pecar mesmo. Porque ele vai falar coisas ao seu ouvido. E todas as vezes, irmãos, que nós valorizamos mais a voz do inimigo do que a voz de Deus, para nós não vai ter nenhum tipo de benefício. Qual benefício que eu vou ter? Enganar alguém? Não tem nenhum tipo de benefício, não há benefício nisso. Eu posso até dizer, não há perdão. Eu não consigo perdoar meus pais, eu não consigo perdoar meu irmão, minha irmã. Irmãos, infelizmente, nós estamos ouvindo a voz do inimigo. Que a voz de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo está tão próximo de você que você nem percebe, sabe por quê? Ele está no nosso interior. Então, dentro de nós, dentro de mim, de você, habita o poder dos poderes. Querendo ou não, um dia você se atreveu a crer na palavra de Deus. Você foi atrevido e creu. Agora segura. Eu orei e aconteceu, mas foi tão rápido. O problema é seu. Amém, irmãos? O mundo espiritual, ele existe. Palavra tem poder. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, então falamos. E recebemos. Se chegou, glória a Deus. Ah, chegou rápido demais. Ou está chovendo demais, tem sol demais. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Perdoa, esquece. Resquício de sentimento. Mas, cadê a agenda? Está aqui. É porque eu anotei na agenda. Joga fora. Esquece da agenda. Dá um exemplo que eu tinha um chefe. Tudo que o pessoal aprontava, pedia, qualquer coisa errada, ele anotava na agenda lá, dizendo ele. Ele chamava de livro caveira. Aí eu queria uma folga. Não, pode ir, eu vou anotar no livro. Só que um belo dia ele não estava lá, falei, deixa eu olhar o que tem nesse livro. Curioso. Olhei, aí comprar arroz, feijão e carne. Ué, o que é isso aqui? É o que tinha escrito no livro dele. E a assinatura da esposa. Falei, caramba. Mas só dele colocar na sua mente que o livro caveira existia, aí o pessoal, eu vou pedir folga nesse mês, no próximo eu não. Só posso pedir uma folga, né? Só no próximo mês. Que eu anotei no livro caveira, não anotou nada, ele não anotava nada. Mas enfim, estou dando só um exemplo. E às vezes eu até falo, eu não consigo entender que Lúcifer, ele vivia com o próprio Deus. Ou era um anjo de luz, escolhido, separado. Mas ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Mas todos viviam com Deus, não é verdade? Como é que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos?
Eu estou usando essa frase, irmão, só para nós termos cuidado com o que nós ouvimos, que nós podemos ser convencidos. Se é para mim ser convencido, eu tenho que ser convencido por causa da palavra de Deus, não por causa da palavra dos outros. Então, tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, tudo que nós declaramos, nós falamos aqui da confissão de fé, é necessário que haja amparo bíblico. É necessário que você seja guiado pelo Espírito. Alguém falou, tem uma profetada aqui para você. Aí fala, você tem que cuidar aí com as profecias por aí. Onde eu trabalhava, tinha um pessoal que era da igreja e falou, aquele marido que você está andando com ele não está dando certo, não, arruma outro. Isso não é profetada, isso é profetada. Porque você percebe no Espírito que Deus não está envolvido nisso. Que tipo de profecia é essa? Abandona o seu lar? Não. Entenderam, irmão? Só estou dando um exemplo, eu peguei um exemplo um pouco forte. Mas pode acontecer? Pode. Pode ocorrer? Pode. Você pode ouvir? Claro que pode ouvir. Mas, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Aí nós vamos andar aqui nessas. O tema hoje da nossa pregação é renovando a mente pelo Espírito de Deus. Então, renove a sua mente pelo Espírito de Deus. Irmãos, e toda vez que você ouve a palavra de Deus, que você busca o seu encontro com Deus, sua intimidade com Deus, você ora em línguas, você profetiza, você ouve a palavra, ouve a ministração. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Essa é a que te pertence. Aquelas outras não pertencem a você. Amém? Nós vamos entender que, entretanto, verso 6, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistérios, outrora oculta, que a palavra de Deus diz que o mistério foi revelado. Amém. Que é Cristo em nós, a esperança da glória. Que está bem expressivo, né? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderes desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória, ou o Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então está falando de nós aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós, os que amamos ao Senhor. Nós nem sabemos, mas o que Deus preparou para você é grande demais, é poderoso. Aí nós vemos dessa forma, Deus vai liberando aos poucos, mas que Ele libera tudo de uma vez, você se empolga. Você lembra quem caiu do céu com o texto dos anjos? E ele tinha muito poder, era muito amado. E tudo foi dado para ele. E ele convenceu um texto dos anjos. E essas, irmãos, até essa palavra aqui, esse versículo, são verdades espirituais. Amém? Essas são verdades espirituais. Como assim? Nós somos espírito. Deus é espírito. Se Ele nos fez a imagem e semelhança dele, nós somos o quê? Espírito. Mas eu tenho uma alma? Tenho. Que é o meu
vou usar essa palavra, psique. Eu habito nesse corpo. E o nosso corpo envelhece. Vai envelhecendo, a idade vai chegando. Espírito, alma, corpo. Então nós somos os seres espirituais. Então essas que eu li anteriormente são algumas verdades espirituais. O mundo espiritual existe. E tem algo tão importante, irmãos, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, se você declara que aquela pessoa é curada, o mundo espiritual ele foi movido porque você falou. Lembra que o Espírito Santo habita em nós e dentro de nós existe o poder dos poderes. É mesmo, porque a palavra de Deus diz que o maior habita em nós. É sinal que o menor habita o mundo. Se o maior habita em nós, então dentro de nós existe um poder dos poderes. E o que você fala, irmãos, supõe-se que é verdade, que vai acontecer. De novo, eu criei, por isso é que falei. Cremos, então falamos. E recebemos, porque vai acontecer. Mas se eu quiser ter dúvida, aleluia. Verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Hoje nós estamos ouvindo tanto aquela palavra na influência, e eu continuo falando, o meu influenciador é o Espírito Santo. Amém. O nosso influenciador é o Espírito Santo. Amém. Se ele falou para você, vai e faz, vai e faça. Se ele falou, não faça, não faça. Mas eu ia ter um lucro, é para não fazer. Amém, isso mesmo. O nosso lucro, a nossa história, é com Deus, não é com o homem. Amém. A nossa vida é com Deus. De novo, são verdades espirituais. São verdades espirituais. O próprio Espírito de Deus que revela essas coisas. No 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Esse é um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Falando de graça. Está falando de graça, favor. Ele nos deu de graça. Simplesmente chegou. Você pode ouvir a voz do Espírito de Deus? Pode. Foi te dado gratuitamente. Essa seria uma ação do Espírito Santo em nós, com a sua doce presença. De novo, ele é muito educado. Ele só vai entrar quando for convidado. Às vezes a gente está em casa, a porta abriu sozinho. O vento impulsionou a porta. E você fala, seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é sua. Fica à vontade entre nós. Faz o que quiser da minha vida. Nós estamos aqui prontos. Disso também falamos, 13. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Se nós percebemos ali, eu estou olhando para ver se o Espírito está escrito com letra maiúscula. Tem um Espírito com letra maiúscula e tem um Espírito escrito com minúscula.
esse espírito escrito com maiúsculo é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Ele que habita em nós. E nós temos um Espírito. Nós temos um Espírito. E ali falei, você tem que discernir coisas espirituais com coisas espirituais. É dessa forma. Às vezes nós olhamos, as pessoas até ficam um pouco com receio. Alguém manifestou uma presença do inimigo na vida dele. Aí você tem que discernir o que é espiritual. Você não pode simplesmente... Teve uma passagem bíblica que também que eu me esqueci agora. Alguém vai lá, manda o espírito maligno ir embora. Ele falou, cara, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas você... E acabou que ele levou uma surra. Mas enfim... Irmãos, vocês são de Deus, dentro de você habita o Espírito Santo. Vocês têm a autoridade que já foi delegada pelo Senhor Jesus para a igreja. Essa é a autoridade do crente, que nós temos essa matéria no Rema. E você anda nessas verdades. Nós não concordamos com isso. Nós até falamos, nós não entrevistamos o inimigo. Ele não precisa ser entrevistado. Você precisa mandar ele embora. Ah, você veio da onde? Qual é o seu nome? O que você fez? Você está fazendo o que na vida dela? Você está dominando qual parte emocional da vida dela, o casamento? Você está entrevistando. Ou você está municiando o inimigo. Não. O inimigo você manda embora. Exerce a autoridade no poder do nome de Jesus e manda embora. Ele não é dono daquele corpo. Então ele não tem que ficar ali. Manda embora. Ah, mas eu vejo entrevista aí. Não é para nós entrevistarmos. Nós não atuamos nesse nível. Nós somos pregadores da palavra. Nós somos reparadores de brecha. Nós somos guiados pelo Espírito. E nós mandamos embora. No poder do nome de Jesus, com toda a autoridade que nos foi delegada, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, estou no 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. De novo. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu não estou conseguindo ouvir Deus falar comigo. O Espírito Santo nem fala comigo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Nós fazemos parte do sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? De novo, nós somos Espírito. E nós discernimos as coisas espirituais. Amém, amém, amém. Através do Espírito. Aqui fala do homem natural. Nós não somos naturais. Nós fazemos parte do sobrenatural de Deus. Na realidade, nós somos loucos por Jesus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós falamos tanto sobre isso, né? Eu não preciso entender. Eu só preciso crer e aceitar no Espírito. Mas eu quero entender. Não, você não está aqui para entender. Você está aqui para crer. Para aceitar que o Espírito Santo, ele trabalha a nosso favor. Aliás, ele está trabalhando a nosso favor. Amém, amém, amém. Mas eu queria entender. Não, você não está aqui para entender.
Mas tem coisa que eu estou vendo. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É totalmente diferente. Essa fé que nós atuamos, esse nível de fé que nós atuamos, eu até falo sobre isso, é uma fé agressiva. Como eu falei anteriormente, ninguém está aqui para entrevistar o diabo que incorporou lá. Está para mandar embora. Amém. Só manda embora. Ah, eu queria, não quero ouvir nada. Manda embora. Mas por quê? É porque ele pode expor sua vida. É porque ele pode lembrar do seu passado. Comece a entrevistar. Falei, mas você, né? O nosso passado, ele foi apagado. Ele não nos pertence mais. Né? O próprio Senhor Deus fala, dos seus pecados, eu nem me lembro mais. O que é que vocês estão mexendo nessa coisa? Vocês estão bulinando aí no passado, por quê? Nem eu me lembro. Para com isso. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? De novo, nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. A nossa mente é de Cristo. Por quê? Porque para o mundo, irmãos, nós somos loucos. Nós não lemos aqui que o homem natural acha que isso aí tudo é loucura. A pessoa vem na igreja, ela é curada, ele entrega a vida para Jesus. Ele era tantas coisas e não é mais. Por quê? É só porque Deus é bom. É porque você decidiu a crer, você decidiu abandonar as coisas que não te pertencem mais. A palavra de Deus também diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Casa de Deus. Casa de Deus. Eu me lembro de umas aulas do Rema que nós tivemos. Tem alguém aqui que, vou dar um exemplo, a sua casa, e eu sei que é limpinha, mas tem um tapete branco lá, o forro do seu quarto é todo branquinho, com cortina branca, tudo limpinho. Aí você vai pegar um porco todo sujo e pôr lá na sua sala e no seu quarto? Ninguém vai fazer isso. Sabe por quê? É porque você quer manter aquele ambiente limpo. O seu corpo é um ambiente que ele deve ser mantido limpo. Porque dentro de nós habita o poder dos poderes. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo e nós somos a casa de Deus. Então, quando nós usamos aquela palavra, ei, você é santo. É porque você é santo. Por quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém, amém. Você é limpo para receber tudo que Deus preparou para você. Tudo que Deus preparou para você é seu e ninguém pode tirar isso. Tem certeza absoluta, porque a palavra diz sobre isso. Você nasceu e nasceu para reinar em vida nesse tempo presente. Né? O próprio Senhor Jesus diz, né? Não, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E às vezes as pessoas roubar, matar e destruir, sim, mas se ele roubar a sua saúde, é terrível. Se ele roubar a sua alegria, é terrível. Se ele roubar a sua vida financeira, é terrível. Então ele vem para roubar, matar e destruir. Mas tem uma vírgula. E Jesus continua. Mas eu vim para que vocês tenham a vida, e essa vida ela é abundante. Aleluia. Amém, irmãos? Vida e vida abundante. Mas essa sua vida abundante, ela deve ser guiada pelo Espírito. Você tem que ter o seu tempo de oração, de comunhão, de adoração, de discernimento.
de entrega, de santificação, de reverência, de referência. É para as pessoas ficarem escandalizadas com você mesmo. Aí lá vem aquela irmã, aí vai falar que Deus cura, ela fala que Deus é bom, que ela nasceu para reinar em vida, que não tem faltado nada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o bom é que ele está falando a palavra, né? Aí lá vem aquela irmã, eita Jesus, lá vem o irmão, que ele fala que Deus é bom. Aleluia, irmãos, por isso. Para eles, nós somos loucos. Para a palavra, nós somos eleitos. Nós já fomos eleitos. Amém? Deus é um bom pai. Para não ficar tão em 50%, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 12. Eu gosto de Romanos, principalmente 8. Alguns gostam de Gênesis, capítulo 1. Eu sou apaixonado por Romanos, capítulo 8. Quando a palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, essa aqui nós aprendemos muito lá no Rema, 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra diz: você quer experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu quero. Então não se conforme com esse século. Transforme pela renovação da palavra. Ou seja, a prática da palavra que nos leva à perfeição. Eu preciso ler a Bíblia, praticar, entender, buscar a influência do Espírito Santo, o meu influência. Você não pode ter vergonha disso, não. Sabe? Porque as pessoas... Da mulher que tem um bicão assim, que não é da minha conta, aí fica lá ensinando como é que... Passa batom, passa não sei o quê, põe coisa no olho. Mas ela influencia as pessoas a fazer isso, eu não entendo. E tem muitas pessoas que valorizam isso. E o nosso Criador? E o Rei da Glória? E o Senhor Jesus? E o Espírito Santo? Eles são o que mesmo? E se são, por que nós não entendemos isso? Como a palavra diz, né? Se você disser esse monte ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que você fará aquele que você diz, assim será. E por que nós não estamos falando? Porque a palavra de Deus, ela orienta para que se você disser a este monte ergue-te, e por que nós não estamos falando? Eu acredito que a gente não fala porque não quer. Amém? E eu me coloco na mesma posição e na mesma condição. Amém? Se você disser a este monte, então é necessário que você fale. É necessário que você creia. E fale. Eu criei de novo. Por isso é que falei. Porque pela graça, estou no 3, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros.
Eu até uso, nós somos conservos uns dos outros. Ou seja, nós servimos uns aos outros. Como está escrito, membros uns dos outros. Tendo, porém, diferente dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. Ao que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ele fala de hospedar. Abençoai os que vos perseguem. Não é fácil, né, irmãos? Abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, aqui ele fala, se você ficar irado, deixa Deus trabalhar. Pertence a Ele. Ele que vai decidir o que fazer. Mas Deus é bom. E no 20 ele fala, irmãos, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Resumo. Perdoa. Ame. Esquece aquela agenda. Eu estou usando a agenda aqui, mas tem um pessoal que tem uma mente cativa. Né? A nossa mente, ela cativa a palavra. Amém? Não, mas a minha mente, ela é muito produtiva. Eu lembro de coisa de 15 anos atrás. O interessante é que o próprio Deus falou, das suas transgressões eu não me lembro mais. Amém, irmãos? E nós estamos lembrando, ou rememorando, ou trazendo à memória tudo que já foi passado. Mas nós não nascemos de novo? Mas nós fomos recriados em Cristo Jesus? Você não é casa de Deus, templo do Espírito Santo? Você é limpo para receber o doce Espírito? Continue sendo guiado pelo Espírito de Deus. Esquece. Esquece, perdoa, como ele fala aqui. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? Nós já vimos tantos exemplos, né? Até no Rema.
Trabalhei muito tempo lá. E às vezes chegava a pessoa lá e falava, acho que a minha mulher, ela está querendo me envenenar. Falei, por quê? Não, porque ela está levando café da manhã na minha cama. Mas a gente briga todo dia. Aí eu chego tarde, 10 da noite, a mesa está posta. E ela levanta e fala, eu vou aquecer o seu alimento para colocar na mesa. Mas a mente dele falava, deve ter veneno de rato aqui, porque quer me matar, né? E eu falava, irmão, isso é transformação de vida através da palavra. Ela entendeu o que Deus falou com ela. Mas por enquanto eu estou desconfiado. Aí, entender, irmãos, o nível do pensamento de uma pessoa, houve transformação, ela decidiu, por causa da palavra, mudar de vida e tratar bem o marido, mas o marido falou, eu acho que ela está pondo veneno para me matar, porque não tem nada disso. É por causa da palavra. É por causa da orientação do Espírito de Deus. É porque ela resolveu ouvir a voz do Espírito. Eu preciso transformar, eu preciso melhorar a minha forma de ser com meu marido. Só que aguçou o sentimento de maldade na pessoa. E ele pensa que quer fazer alguma coisa contra mim. Não falar, não, santo. É porque ela entendeu o que a palavra diz. Falei, pode assistir uma aula o dia que você quiser. Daí tinha um tempo de assistir a aula, ele assistia. E glória a Deus por isso. Aí, às vezes a esposa estava fazendo o primeiro ano, e no outro ano ela estava no segundo, e o marido, com medo da morte, estava no primeiro ano. E ele mesmo fala, eu entendi que o exemplo foi fantástico. Eu quero esse Deus. Amém, irmãos? É só um exemplo que nós assistimos ali. Às vezes eu conversando com a Ana Helena, que na época era diretora, e a gente ria muito. A gente ria de alegria. Amém, irmãos? Não é por causa da certeza, não. É alegria, porque ele entendeu e também foi transformado por causa da palavra. Ou seja, o Espírito Santo ministrou ao coração dele. Porque qualquer ministro que vem aqui, ele ministra a palavra, ele fala da palavra. Nós estudamos, então nós esmiuçamos a palavra. E a gente vem aqui para ministrar para a igreja. Amém? Então nós entendemos, às vezes, quem convence a pessoa, por exemplo, do novo nascimento, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ele que vai tocar aqui. Ó. Não é quem estava aqui na quinta-feira. Aí você entende o que o Espírito Santo faz. A pessoa está ali quietinha. Está quieto. Está ali fazendo assim. Ó. Eu vi porque eu estava ali. E a pessoa fazia. Quem quer entregar a vida para Jesus? Carne e espírito. Uma luta. Mas o espírito vence. E ele levanta e entrega a vida para Jesus. Fala, por quê? O espírito venceu. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, que falamos. Então, a palavra de Deus são espírito e vida. Encerrando, isso aqui já foi lido na quinta-feira, que eu assisti o culto. João capítulo 6, verso 63. João 6, 63, que diz: o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito, Jesus dizendo, são espírito e são vida.
Amém, irmãos? Espírito e vida. Nós vivemos dessa forma. Então, continue sendo guiado pelo Espírito. Continue sendo cheio da palavra. Continue perdoando. E só falando de perdão, perdão é algo que é tão grande que nós liberamos, mas isso aí no mundo espiritual é fantástico. É uma perda grande. Poxa, mas libera, irmão, em nome de Jesus. Fica pegado ao passado, não. Amém? Deu o ministério de louvor. Aleluia. Todos são de casa? Todos entregaram a vida para Jesus? Aleluia. Todos oram em línguas. Concluindo, tem alguém em nosso meio que tem algum tipo de enfermidade? Quer que nós oremos com você, por você, com a convicção de que você já é curado? Nós entramos com a nossa fé em concordância do que você já é. Amém? Aleluia. Então, irmãos, glória a Deus pela palavra, glória a Deus porque Deus é bom, e glória a Deus porque Ele já preparou uma semana de vitória para cada um de nós, no nome maravilhoso de Jesus, amém? Eu vou estar passando aqui para a irmã Isva, que ela tem uma homenagem aí para os